Bom, gente, continuando então de onde paramos, falamos então na última aula sobre a primeira lei de Mendel e agora então vamos falar da segunda lei de Mendel. Essa lei nasceu como? Mendel, quando concluiu seus trabalhos usando apenas uma única característica, como nós vimos, o exemplo da cor da semente, amarela ou verde, ele passou então à segunda etapa do seu trabalho. O que aconteceria? Quais seriam os resultados se eu trabalhasse agora analisando duas características ao mesmo tempo? Então, Mendel ele começou então a realizar os seus experimentos, com a diferença que foi que nesta vez ele passou a analisar então dois caracteres ao mesmo tempo. Então foi o passo principal. Com isso, por exemplo, ele analisou o que aconteceria ao cruzar ervilhas, por exemplo, que tinham cor amarela e textura da casca lisa, com plantas que tinham ervilhas de cor verde e a textura da casca era rugosa. E aí, como foi que ele procedeu? Do mesmo jeito que nós vimos anteriormente. Então ele começava sempre por onde? Na sua prática, no campo, plantando, colhendo, contando. Então ele começava a primeira geração, a geração dos pais, aquela que iniciava todo o experimento. Tinha que ser o que nós vimos na aula anterior, de linhagens puras. Então ele cruzava plantas que davam sementes amarelas e lisas, que ele plantava em um canteiro, vocês lembram disso, com plantas que davam sementes verdes e a casca rugosa, que eram plantadas em outro canteiro. E aí com isso ele fazia o que? A fecundação cruzada. Tirava os grãos de pólen das plantas amarela lisa, passava para as plantas verde rugosa e vice-versa. Quando essas plantas germinavam, apareciam as vagens, que era o fruto, ele ia colher todas as vagens dos dois canteiros, abria uma por uma e contabilizava então as sementes. E qual foi o resultado que ele encontrou? Ele encontrou então, na primeira geração, que todas as sementes, 100% delas, eram amarelas e lisas. Algo de diferente do que ele encontrou lá na primeira lei? Não. Até aqui está tudo exatamente igual. Então ele pegou essas sementes amarelas e lisas, que agora ele chamava de híbridas, não é isso? Essas eram puras. E essas da primeira geração eram híbridas, que era a mistura dos dois aqui. Plantava essas sementes agora num outro canteiro, à parte, num terceiro canteiro. Quando essas plantas cresciam, que floresciam, ele não fazia fecundação cruzada, mas deixava que elas se reproduzissem da forma natural, que é por autofecundação. Quando essas sementes então quando essas plantas eram fecundadas, surgiam posteriormente as vagens, que era o fruto. Novamente, ele colhia essas vagens uma por uma e ia contabilizar semente por semente. O que ele encontrou de resultado? Primeiro ele pensou, com certeza deve ter pensado, bom, se vai acontecer a primeira coisa do que eu fiz no experimento anterior, só vão aparecer sementes amarelas lisas e sementes verdes e rugosas. Mas será que foi isso que aconteceu? Vamos ver então que na segunda geração aconteceu isso. Realmente, apareceram sementes amarelas e lisas. E apareceram sementes verdes e rugosas. Mas para surpresa de Mendel, surgiu também o que? Sementes misturadas. Cor amarela com a forma rugosa, cor verde com a forma lisa. Então esse meio aqui, é que chamou a atenção de Mendel. Ele não esperava que isso acontecesse. E ainda, para cada 16 sementes que ele contava, sempre 9 eram amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde
e rugosa. Ele fez isso com todos os outros experimentos, com todas as outras características, e sempre deu a mesma coisa. Na segunda geração, na primeira geração dava 100% só de uma característica, na segunda geração apareciam as duas características e mais essas duas misturadas, e sempre nessa proporção: 9:16 amarela, 9:16, 3:16, 3:16 e 1:16. Ele então encontrou esses resultados na prática, plantando e colhendo, não é isso? Como explicar isso agora na teoria? Então ele foi por papel, colocar no papel esses resultados. E como ele explicou isso? Então vamos lá, como a gente viu anteriormente. A geração P dos pais, o parental, eram plantas puras. Se eram plantas puras, isso quer dizer o quê? Que os dois fatores, né, que eu esqueci de explicar isso para vocês na aula anterior, ele representava esses fatores usando a primeira letra de cada característica, né? Então o A de amarelo, o L de liso, no caso V de verde, R de rugoso. E ele colocava duas letras iguais, por quê? Porque um fator vinha da parte masculina e o outro fator vinha da parte feminina. Como essa planta era pura, então sempre os fatores eram iguais. Então A de amarelo, LL de liso. Verde rugosa, VV da cor verde, RR de rugoso, né, da característica rugosa. Nós vimos que na primeira lei Mendel então deduziu que os fatores eles se separam na formação dos gametas. Então, os gametas dessa planta amarela lisa, todos eles, independente de ser masculino ou feminino, vão ter sempre um fator A para a cor amarela e um L para a forma lisa. Assim como nas plantas verde rugosa, todos os gametas, sejam ele masculino ou feminino, vão ter um fator V para a cor verde e um fator R para a forma rugosa. Quando ele realizou a fecundação cruzada, então ele permitiu o quê? Que esses dois tipos de gametas se encontrassem. Então juntou A e V, L e R. E aí foi o que deu no primeiro resultado. Juntou A e V, mas quem prevaleceu? O fator A, por isso que só deu amarelo. Quando ele juntou L e R, prevaleceu quem? O fator L de liso. Por isso que as plantas apareceram 100% amarelas e lisas. Apesar de serem híbridas, né? Ou seja, os fatores aqui misturados, um diferente do outro. A segunda parte, então, quando ele pegou essas sementes híbridas, plantou no outro canteiro e deixou que se reproduzisse por autofecundação, isso produziu o que então? Se agora as plantas são lisas, eu pegando aqui o primeiro par, que equivale à cor, então isso quer dizer o quê? Que eu vou ter tanto gametas que vão ter o fator A, como eu vou ter gametas que vão ter o fator V. Do outro lado, eu vou ter gametas que vão ter o fator L ou gametas com o fator R. Mas como vão ter que estar os dois juntos, eu vou ter 4 possibilidades. Quais são as 4 possibilidades? Olha só. Eu posso ter o fator A junto com o fator L, né? Fator A do amarelo com o L do liso. Ou eu posso ter o fator A do amarelo com o R do rugoso. Ou eu posso ter ainda o fator V da cor verde com o L do liso, ou o fator V da cor verde com o R do rugoso. Isso tanto para os gametas masculinos como para os gametas femininos, como está representado nesse quadro aqui, que eu esqueci de falar para vocês na aula anterior, que se chama quadro de Punnett. Então aqui
eu vou ter essas várias possibilidades. Esse gameta masculino pode encontrar com esse gameta feminino, e aí juntando os dois vai dar A, L, L. Ou então, esse gameta masculino com esse segundo aqui vai dar A, L, R. E assim você vai fazendo toda a sequência e monta esse quadro. Ao final, então, você vai perceber o que quando esse quadro é todo montado? Que você vai perceber que eu vou ter nesse quadro, se eu tiver o A da cor amarela e o L da cor lisa, então vão ser sementes amarelas lisas. Se você conta no quadro aqui, ó, eu tenho um total de 16. Mas quantas vão ser amarelas lisas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho no quadro lá o A, que é a cor amarela, e o RR, que é da cor lisa, da forma rugosa, eu vou ter então de 16, olha aqui, 1, 2, 3, e dá a proporção 3 para 16. Se eu tenho o VV, que é da cor verde, e o L do liso, quantos eu tenho lá? 1, 2, 3. E eu tenho a proporção então 3 para 16. E para ser verde rugosa só pode ser VVRR, que vai ser quantos indivíduos? Um só. Então olha aí, 1 para 16. E Mendel então comprovou na teoria, explicou na teoria o que ele tinha obtido na prática. Com isso, a que conclusão ele chegou? Nessa conclusão então ele disse, a partir dos seus estudos que ele fez com as 7 características, ele disse o seguinte, que na formação dos gametas, o par de fatores, olha lá, o par de fatores responsável por uma característica separa-se independentemente de um outro par de fatores responsável por outra característica. Essa lei então ficou conhecida como segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. Então, o que o Mendel quis dizer com isso? Gente, que se os fatores não se separassem independentemente, a L só se juntaria com a L, VR só se juntaria com o VR, a R só se juntaria com a R, VL só com VL. E não daria esses resultados aqui, principalmente esses dois, ó, que são as misturas que deu aqui no meio, né? Então, ele percebeu que os fatores, eles, na formação dos gametas, eles se separam independentemente um do outro. Por isso que não deu só amarela e lisa e verde e rugosa como ele esperava, mas deu também essa mistura aqui, ó, de amarelo e rugosa, verde e lisa. Então, essa lei foi batizada como lei da segregação independente ou segunda lei de Mendel. Bom, e por fim, observações. Então, ele obteve, primeiro, ele obteve esses mesmos resultados que nós vimos ali acima para todas as características, 7 características, não foi que ele viu que a ervilha possui? Ele fez isso com todas as 7, de 2 em 2, e sempre encontrou os mesmos resultados. E segundo, na segunda lei de Mendel, nós vamos denominar dihibridismo quando eu estudo 2 caracteres simultâneos ao mesmo tempo. Trihibridismo quando eu estudo 3 caracteres simultâneos. E polihibridismo quando eu estudo mais de 3 caracteres simultâneos. E vocês lembram que a primeira lei é o monohibridismo, que só é uma característica. Na segunda lei, se eu estudo 2, dihibridismo. 3, trihibridismo. Mais de 3, polihibridismo. Certo? Então, é isso. Obrigado. Dê uma lida aí, né, no livro. E espero que a explicação tenha ficado
ficado bem compreendido para vocês. Um abraço.